Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Todos acharam, irmãos? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele vai se hospedar na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma forma eu extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, nós louvamos por Tua palavra, Senhor, que nessa noite nos mostra um Deus com pressa de salvar, que nessa noite nos mostra um pecador arrependido e salvo pela pessoa de Jesus. Que essa palavra, Senhor, possa invadir os nossos corações e nos fazer pessoas agradecidas a Ti e preparadas para fazer a Tua obra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, nós vivemos em um mundo que exige de nós sempre rapidez. Temos que ser rápidos em tudo. As agendas estão cheias, os compromissos estão grandes e temos que responder. E principalmente a tecnologia, irmão Alexandre, evoluiu de uma forma tal que muitas vezes nós nem sabemos como, mas as pessoas conseguem falar umas com as outras. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem várias coisas que nós ficamos abismados em conhecer aquilo. A televisão transmite ao vivo, irmão Michel, lá do Japão, e nós aqui em Caruaru podemos assistir. Através do WhatsApp, nós podemos entrar em contato, mesmo durante o culto, com a pessoa que está longe daqui. Não se deve fazer durante o culto, mas eu sei que tem gente que faz. Então começa a fazer e falar daqui com a pessoa que está longe daqui. Irmãos, existem os hackers que invadem outras nações, por exemplo, lá da Coreia do Norte, invadem o Brasil para saber coisas, não é verdade? Do nosso país, do ponto de vista financeiro, comercial e militar. Por isso nós temos o filho do irmão Lemos e da Maria Paixão lá em São Paulo, trabalhando para que as pessoas não consigam acessar as questões do Banco Itaú. Irmãos, é necessário percebermos isso. E é interessante que nesse texto que nós acabamos de ler, aparece um Deus com pressa de salvar. Um Deus que tem pressa de salvar. Nós temos aqui. E o primeiro ponto desse Deus que tem pressa em salvar é que Jesus tinha um plano pessoal para Zaqueu. O texto diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Zaqueu, desce depressa. Era a pressa que Jesus Cristo tinha para salvar Zaqueu. Mas por que ele tinha pressa? Porque ele tinha um plano especial e pessoal para Zaqueu. Pois Jesus já conhecia Zaqueu, seus sonhos, seus desejos, vontades,
seus erros, acertos, suas dúvidas e indagações do seu coração. Jesus já sabia tudo da vida de Zaqueu. A mesma forma que Jesus te conhece. Você está aqui. Jesus te conhece mais do que você mesmo. Mais do que você mesmo. Jesus te conhece. O salmista diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E ainda mais, quando nós éramos ainda criaturas informes, Deus já nos conhecia. Ele afirma que todos os nossos dias Deus conhece. Tudo que vamos falar ou pensamos em falar, Deus sabe. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ou seja, Ele conhece todas a nossa vida. Todos os momentos das nossas vidas estão diante do Senhor. A minha vida e a tua vida estão diante do Senhor. Sobre Zaqueu, ele sabia que ele era desprezado pela sua profissão. Ele era cobrador de impostos, era do fisco da época, trabalhava para o Império Romano. E o interessante é que ele oprimia os judeus. E fazia isso com desonestidade. Ele era desonesto. Mas Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, teve uma ideia incomum para um homem rico: subir numa árvore. Mas não era qualquer árvore não, irmão Gil. Era uma árvore brava, que tinha espinhos, e ele sobe nessa árvore para tentar ver Jesus, porque a multidão estava à sua frente. Ele era de pequena estatura, ele era baixinho, e ele não tinha como ver Jesus. E é interessante, Nelson, que todo mundo diz que os baixinhos são muito inteligentes. Eu não sei se é verdade, mas Nelson é muito inteligente, já conseguiu muita coisa aqui em Caruaru, não foi, Nelson? Com a sua padaria. Então é muito importante a gente entender isso. E ele subiu numa árvore braba para ver Jesus. E é interessante que quando Jesus chega ali, o verso 4 mostra isso. Assim ocorreu, diante da multidão, numa figueira brava, para ver Jesus. E quando Jesus vai passando por ali, o que Jesus faz? Zaqueu, desce depressa. Era um Deus com pressa de salvar. Ele dirige a Zaqueu, e a multidão que acompanha murmuravam, gritavam até, protestando contra aquele ato, esquecendo eles que também foram pecadores e Jesus também salvou aquelas vidas. É interessante percebermos isso, irmãos. Os pecadores reclamando porque Jesus vai para a casa de um outro pecador. Eles se esqueceram, por exemplo, irmã Maria Paixão, que Jesus se encontrou com a mulher pega em adultério, e todos queriam massacrá-la com pedras, mas Jesus diz o quê? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. E todos vão embora, fica Jesus e aquela mulher. Jesus pergunta: cadê aqueles que te acusavam? A mulher diz: foram embora. Eu também não te acuso, vais, mas não peques mais. Jesus também tentou evangelizar a mulher samaritana. Eu falei até um pouco hoje de manhã sobre isso. A mulher que já tinha tido vários maridos, e o que estava com ela não era também seu marido. Tentava buscar satisfação em outras pessoas. E nós sabemos que a satisfação só está na pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Isso é importante entendermos. Por isso, irmãos e amigos, que entendamos que o Salvador, nele havia uma necessidade de ficar em nenhuma outra casa ali, senão na casa daquele publicano. O publicano era a casa que Jesus queria ficar. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu coração ordenara, e a sua compaixão o constrangia a fazê-lo ficar na casa daquele publicano. Queridos, para Jesus não existe pecado pequeno ou pecado grande, porque todos pecaram e o quê? Carecem do quê? Carecem o quê? Da glória de Deus. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, nós pecamos. Interessante, irmãos, que nós podemos trazer para a matemática
um assunto bem especial. Por exemplo, irmão Edinaldo, se o irmão é professor de matemática e faz a prova, e todos nós fazemos a prova, temos que tirar 7 na prova. Se eu tirar 6,9 e o irmão Nelson tirar meio ponto, algum de nós passou? Não, por quê? Ninguém tirou 7. É isso que acontece. Na matemática dos céus é essa. Se eu não tirar 7, eu não posso passar. Se eu tirar meio, eu também não posso passar. Por isso que Deus nos ama tanto. Mesmo que a gente tenha 0,1 de nota, mas o Senhor Jesus nos faz passar através do seu amor. Glória a Deus por isso, irmãos. É importante que nós entendamos essa verdade. É o Espírito de Deus que nos leva a poder ser aceito por Jesus. Jesus tinha para Zaqueu um plano pessoal. E eu vou dizer mais para você que está aqui conosco, que Jesus tem para você um plano especial. Jesus tem para você um plano especial. O segundo ponto que nós podemos ler nesse texto é que Jesus sabia que Zaqueu estava na direção errada em sua vida. Zaqueu estava na direção errada. Nós vemos aí várias placas apontando para vários lugares. Por isso Jesus, queria salvar a vida dele. Ele precisava consertar a direção da sua vida. Apesar de Jericó ser uma cidade bonita e produtiva, a profissão de Zaqueu de cobrar impostos do povo fez ele rico. Ele era rico. O texto bíblico é claro que ele era rico. Mas ao mesmo tempo, ele era um homem que tinha uma alma vazia, uma vida seca. Talvez chorasse lágrimas de coração perdido. Do ponto de vista espiritual, ele era miserável, pobre, cego e nu. Sem Deus, as nossas vidas são assim. Como diz o poeta, é como uma folha murcha que cai da árvore e não pode voltar. Será que a minha vida ou a sua vida está dessa forma? Caiu, é murcho e não pode voltar. Seu estilo de vida materialista o levaram à desonestidade e à cobiça. Levava ele também para um precipício, para uma vida vazia, sem propósito. Esta vida de Zaqueu estava na direção errada. Meus amados irmãos e amigos, se morresse no pecado, ele teria uma vida infeliz aqui, quanto na eternidade. Um homem sem Deus, ele não pode ser feliz aqui, nem na eternidade. Meu amado, minha amada, preste atenção. Se na sua vida não há lugar para Jesus aqui, quando você morrer, será que ele vai dar um espaço para você no céu? Ei, irmãos, observe bem a lógica das coisas. Se na sua vida não tem lugar para Jesus aqui, como você vai exigir na vida eterna, depois da morte, um lugar no céu com Jesus? Faz sentido, Joabe? Não faz sentido. No Evangelho de João 10:10 diz o quê? O ladrão vem para o quê? Matar, roubar e destruir. E Jesus diz o quê? Eu vim para o quê? Para que tenham vida, e vida em quê? Em abundância. Abundância de quê? De princípios, de verdade, de valores, de paz, de honestidade, de santidade, de riqueza espiritual. É isso que Deus nos dá abundantemente na pessoa de Jesus. Vida em abundância. Interessante que Zaqueu entendeu isso. No verso 8 que nós lemos diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma forma eu extorquir alguém, eu vou devolver 4
vezes mais. Ele percebe que ele está com a vida errada. Ele percebe que ele tem explorado o seu próprio povo. A vida mesquinha dele é transformada em uma vida generosa, diz Zaqueu. Jesus faz isso. Uma vida que retinha bens, agora que dá bens, que distribui bens entre os pobres e nas pessoas que ele tinha extorquido ou roubado. Alguém que é salvo por Jesus, a sua visão de mundo muda, seus princípios mudam, seus valores mudam, as suas verdades, entre aspas, também mudam, porque ele encontrou Jesus, que é a verdade. Amém, irmãos? Pois o mesmo nasce de novo, nasce de Deus, é filho de Deus. Queridos, o fato de Jesus ter aceito Zaqueu incondicionalmente, Jesus não colocou uma condição para aceitar Zaqueu. No texto que nós lemos aqui, qual a condição que Jesus colocou para aceitar Zaqueu? Qual a condição que Jesus colocou para aceitar Zaqueu? Nenhuma. Nós é que colocamos condições para aceitar a Jesus. Existe uma palavra popular que diz: Jesus sem nós é Jesus. E nós sem Jesus somos o quê? Nada. Zaqueu, sem dúvidas, ele era um personagem mais odiado e menos querido em Jericó, porque ficou rico devido aos roubos e violência. Mas Jesus não pede para ele mudar antes de aceitá-lo. O Senhor chama como ele está, e é o Senhor que vai mudar a vida dele. A partir do momento que Jesus entra em sua casa, vai ter comunhão com ele, vai ter intimidade com ele, a vida de Zaqueu já mudou. É como Jesus fez no primeiro milagre, lá em João 2, se não me engano. Ele transformou o quê? Água em vinho. Deixaram de ser líquidos a água e o vinho. São líquidos? Não são. Mas o gosto mudou, o cheiro mudou. Não é verdade? Jesus transforma água em vinho. E é isso que ele quer fazer na sua vida, para a glória dele. Ele quer transformar a sua vida de água em vinho, para salvar a vida de um casamento. Queridos, quem está em Cristo é nova criatura. Zaqueu estava vivendo uma vida na direção errada. Será que você vive na direção certa? Será, minha jovem, meu jovem, meu irmão adulto, meu amigo adulto, será que você vive na direção certa? Zaqueu estava na direção errada. Isso propiciou a Jesus o interesse de buscá-lo rapidamente. Em terceiro lugar, Jesus tinha como missão buscar os que se haviam se perdido. E o texto diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amados, era a missão de Jesus. Ele veio para os doentes e não para aqueles que achavam que não tinha doença, que estavam curados. Ele veio para os perdidos e não para aqueles que dizem que já estavam achados por Deus. Jesus veio mostrar a sua disposição em se convidar para estar na casa de Zaqueu. Ele mostrou essa disposição. Verso 5, parte B do verso 5. Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus está pedindo para você, para entrar em tua casa, na tua vida, e compartilhar com você das coisas boas e das coisas ruins. Basta que você permita. Ele quer compartilhar. Ficar em casa, ter comunhão, intimidade com Ele.
Naquele instante, os olhos de Jesus judeu se encontram com os olhos do publicano que explorava o povo judeu. Mas Jesus estava acima disso, porque Jesus tinha uma missão, a missão de salvá-lo. Encontra-se ali os olhos de Zaqueu, pecador, com os olhos de Jesus, o Salvador. E só poderia acontecer uma coisa: mudança. Senhor, darei tudo que eu tenho, metade dos meus bens para os pobres, e se eu tenho extorquido alguém em alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. É interessante que no Antigo Testamento, irmão Pedro, exigia-se do ladrão que devolvesse 4 vezes mais. Mas dar a metade dos bens para os pobres, isso não era exigido. Mas faz parte da nova vida que Zaqueu tinha. Agora, a nova luz brilha nos seus olhos, como fruto da mudança do seu coração. E a mudança não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Jesus conquista o coração dele, e ele mostra na prática o que ele vai fazer. A mudança de Jesus é de dentro para fora, não de fora para dentro. Mais uma vez Jesus se coloca, irmão Ivanildo, em defesa dos marginalizados, dos oprimidos. E é interessante que esse aqui, ele não era marginalizado porque não tinha dinheiro, ele tinha dinheiro. Ele não era oprimido porque não tinha dinheiro, ele tinha dinheiro. Mas ele era considerado por todos um palha, alguém que não servia para nada, porque o dinheiro que ele ganhou foi na exploração das pessoas. Mas quando ele diz a devolução quadruplicada, uma medida requerida dos ladrões da época, como já falei, metade das riquezas ele iria dar aos pobres. Essa boa ação é devida à conversão. Quando alguém se converte de verdade, seu coração passa a pertencer a Jesus, as boas obras ocorrem, porque as boas obras são frutos, ou é fruto da salvação em Cristo Jesus. Esta ação é prova que ele desejava alterar a sua vida. Antes ele roubava, mas agora ele devolve. Zaqueu fez essa opção de tornar-se mais pobre na terra para se tornar mais rico nos céus. A sua vida agora tem uma linha divisória: o ontem e o amanhã. O ontem de Zaqueu era o quê? O ontem, antes de encontrar Jesus: violência, roubo, desonestidade. E quando ele encontra Jesus, o seu amanhã passa a ser o quê? Santidade, honestidade. Houve uma divisão na vida de Zaqueu. Na sua vida já houve essa mudança? Já houve essa divisão? Você sabe o dia em que você encontrou Jesus e Jesus mudou a sua vida? Jesus é a linha divisória. Graças à intervenção de Jesus de Nazaré, a nossa vida mudou. E quem sabe a sua vida pode mudar. A missão de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, existe um Deus que tem pressa em salvar. Zaqueu, desce o quê? Depressa. Vamos dizer todos juntos, vamos lá? Zaqueu, desce. E Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. Eu não sei qual é a árvore que você está nesta noite. Eu nem te conheço bem. Alguns eu conheço, outros não. Mas eu sei de uma coisa: Jesus está passando na tua vida agora. Ele olha para você e diz: João, Maria, Ricardo, eu não sei o teu nome, desce depressa. Eu quero ter comunhão contigo. Ele propõe a você a comunhão. Concluído. Jesus teve pressa para salvar Zaqueu. Por quê? Primeiro, ele tinha um plano
pessoal e espiritual para a vida de Zaqueu. O plano de Jesus era para a vida de Zaqueu, aquele homem publicano que estava ali, odiado por todos, rejeitado por todos. Mas Jesus o amava. Porque para Jesus não existe, repito, pecadinho nem pecadão. Todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E essa graça e essa glória é revelada em Jesus Cristo. É por isso que todos nós precisamos de Jesus. De uma vida mesquinha para uma vida generosa. Essa foi a mudança que Jesus fez, Júnior, na vida de Zaqueu. Em segundo lugar, Jesus queria consertar a vida de Zaqueu. A vida de Zaqueu estava caminhando para o inferno, para o infortúnio. Zaqueu, Jesus queria mudar a sua vida. Terceiro, Jesus veio com o propósito de salvar quem estava perdido. Zaqueu fez a opção de aceitar Jesus depois que Jesus o procurou. Da mesma forma que você está aqui, da mesma forma que você veio para este culto, e você está aqui para ouvir essa palavra de Jesus. Ele está dizendo a você que quer entrar no seu coração e na sua vida. Basta que você deixe ele entrar. Basta que você deixe Jesus entrar.